Diego Delmagro, seja muito bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Fique à vontade, aqui é sua poltrona, tem água aqui para a gente conversar um pouco. Diego, deixa eu te explicar um pouco sobre o nosso estúdio. Aqui a proposta é a gente desconstruir um pouco aquelas entrevistas mais formais e quadradas. Por isso que eu estou te explicando que a câmera que está mostrando a gente lá no fundo é aquela que está lá em cima, número 2. E a sua câmera é número 3 aqui, caso você queira dar alguma informação mais direta ao público, tá bom? Combinado. Obrigado. Primeiramente, um prazer estar aqui. Sempre é uma satisfação a gente estar falando sobre saneamento, sobre a evolução dos serviços de água e esgoto e como a gente vem se organizando, principalmente para o futuro. É isso mesmo. O Diego é presidente da Águas de Manaus, a concessionária de águas aqui da cidade. Vamos rodar a vinheta e em seguida a gente volta conversando. Diego, eu fui dar uma olhada na página é um levantamento oficial divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E lá ainda tem um dado que está um pouco, acredito que atrasado, porque menciona um período de 2021 em termos de rede de esgoto, saneamento básico. A página do governo está dizendo o seguinte, que em Manaus, 3 em cada 4 moradores não eram atendidos por rede de esgoto. De lá para cá, o que foi possível evoluir? Isso é muito interessante, é sempre bom a gente estar falando, né? Manaus, nos últimos anos, e ela vem sendo inclusive uma referência, principalmente nos 2 últimos anos, na evolução dos investimentos aplicados, né? Então, quando a gente vai para essas informações, como você citou, ela sempre tem 2 ou 3 anos de defasagem, e realmente ela pega uma amplitude de informações. Zona rural, zona urbana, né, alguns pilares de saneamento. Mas quando a gente foca falando assim da onde a gente tem a competência para falar que é água, esgoto e da área urbana de Manaus, nós temos uma realidade que vem com altos índices de crescimento. Né? Água, por exemplo, chegou na universalização de toda a área original, a área regular, ela se expandiu até mais, né, porque a gente vê novos bairros sendo organizados, né, bairros como Coliseu, como Itaporanga, né, bairros que nasceram de forma rápida na cidade, sendo aderidos e sendo colocados. Isso não para, né? E também levamos água para regiões que nunca tiveram, como becos, palafitas, hip-raps. Por exemplo, nós somos premiados pela ONU mundialmente pelas soluções que a gente levou água para essas localidades na cidade. Então a gente pode falar com total clareza que está chegando água e foram 149 mil novas famílias atendidas. Quando a gente vai para esgoto, que é o outro pilar que aparece, você citou, realmente hoje Manaus conta com 26% de cobertura de esgoto, que é algo que, numa proporção, porém, ela cresceu nos últimos anos 60%. Então, ela saiu ali de 18%, 19% de cobertura para 26%. Um crescimento muito grande, tanto que a evolução de pessoas atendidas também é um destaque nacionalmente. Foi falado agora pelos mesmos órgãos em publicações paralelas que o crescimento foi expressivo. Aí você está falando do Instituto Trata Brasil, né? O Instituto Trata Brasil divulgou isso ampliamente, né? Então, a gente vê um grande crescimento, mas claramente ali aquela cobertura. Então, a gente aparece agora com foco, como foi em água nos últimos 4 anos, com foco muito grande para o aumento da disponibilidade do serviço de esgoto. O plano está montado, é um plano arrojado, nós estamos falando ali de 30 a 40 mil residências por ano, chegando a ano ali de 50, 60 mil residências com o serviço disponibilizado a todo momento, evoluindo, né? Então, até 2027, 2028, a gente chega ali, passa dos 60%, 70% de cobertura e vira uma referência nacional, como já vem virando com um nível de crescimento nesses últimos anos.
Uma coisa que me chamou a atenção nessa sua fala, Diego, é o fato das palafitas que você mencionou. É natural que a gente olhe nessa área mais ribeirinha aqui da cidade, eu vou citar a Zona Oeste, vamos lembrar da Zona Sul também, ali para o Mauazinho, aquela região, e descendo para a região do centro histórico, palafitas ali é uma questão histórica. Eu não sei se é daqui, mas é uma questão histórica que a gente tem ali. Portanto, como se faz, do ponto de vista de engenharia, de mão de obra de uma empresa, levar a canalização, levar um atendimento para quem está naquelas moradias? Se faz com inovação, mas principalmente se relacionando com as pessoas. Saneamento, acima de tudo, saneamento não é o foco dele não é infraestrutura. Infraestrutura é uma consequência, o foco dele é se relacionar com pessoas e transformar a qualidade de vida das pessoas. Porque no momento que você tem acesso à água potável, que realmente te leva a ter uma proteção de saúde, e você tem a disponibilidade de uma rede coletora de esgoto que afasta e trata aquele esgoto devidamente, você mexe com a saúde pública, com uma saúde preventiva, que também movimenta a economia, porque durante esse processo você emprega muita gente se relaciona no serviço, durante a execução de obra, durante a prestação de serviço, muda o índice de desenvolvimento humano da cidade, tanto que a gente vê como os pilares muito importantes, né? E muda a questão até educacional, porque com uma melhor saúde, porque é saúde preventiva, você tem mais disposição e tem uma melhora na disponibilidade para ir presencialmente nas escolas, estar mais disponível. Isso é estudos científicos comprovados no mundo todo. Economicamente falando, ainda existe aquela proporção de $2 investidos, $3 investidos em saneamento, você economiza X$ em saúde pública? Existe. Eu não quero estar errando nesse número, você acha que sabe melhor disso? A Organização Mundial da Saúde, há muitos anos, ela acompanha isso a nível mundial. E ela divulgou, e aí trazendo para o Brasil, a cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza R$4 em saúde. Então isso mostra como que você mexe com a saúde pública preventiva, que é a principal. E aí indo para as regiões, concluindo a sua pergunta de palafitas, os hip-raps dentro da cidade, é inovação e falando com as pessoas. Então a gente fez uma adaptação, sempre olhando as normativas de infraestrutura para a água chegar para todo mundo. Você tem a água disponível, você tem ela móvel para acompanhar o movimento de cheias, né, como é no Manaus Nova e outras. Você subindo, você tem essa situação na região centro, oeste, sul, né, até na região leste da cidade, nos igarapés, com palafitas, mas principalmente mais próximo do Rio Negro, com movimentos das cheias. Ciclo então, da água, né? E aí você precisa movimentar essas infraestruturas. Mas a nível de água a gente chegou numa inovação, que é essa que a ONU nos premiou, que permite chegar em todas as casas de forma adequada, como é qualquer lugar da cidade. E com um ponto a mais, nós estamos agora, concluímos a primeira região de palafitas, lá no Cachoeirinha, né, o Beco Nonato, que fica dentro da região da Cachoeirinha, com esgoto. Então, é a primeira região de palafitas no Brasil, regiões com estruturas de palafitas e becos, né, que a gente tem bem típico espalhado em várias localidades de Manaus. Foi a primeira região do Brasil a ter essa solução implantada e já está operando. Então, hoje a gente tem todas as casas com coleta de rede de esgoto levando para uma estação de tratamento. Que fica na região também ali. Isso, fica na região do Educando. É aquela inaugurada na região do Educandos ali. Isso, vai para aquela área do Educando. Hoje, existe 78 estações de tratamento de esgoto na cidade. Aquela em específico vai para a estação que fica na Educandos. Como é que está funcionando essa questão da estação de tratamento de esgoto? Porque você tem esse leque de ETs distribuídas na cidade, esse dejeto que entra ali, essa água servida que passa por ali, sai das casas, entra numa estação como essa.
existe eu acho que, se eu não me engano, o CONAMA, que afere a qualidade da água que depois que passa por esse tratamento, ela é devolvida. Como é que está esse controle por parte da Águas de Manaus? Perfeito. A concessão ela é extremamente fiscalizada e regulada. Você tem o órgão regulador e diversos órgãos fiscalizadores, desde a emissão de uma licença para você poder prestar o serviço, como os controles ao longo dela e depois as devidas renovações. E para isso existe legislação e resoluções normativas federais e estaduais que determinam como que tem que ser os resultados qualitativos e quantitativos, né, do tratamento de esgoto. Isso é muito bem fiscalizado, muito bem. Então, a companhia, além de prestar o serviço, ela tem um grande controle de qualidade para garantir que todos os tratamentos estejam dentro da legislação pertinente hoje, que se aplica para Manaus, que são oriundas claramente de legislação e resoluções federais. Certo. Diego, eu imagino que esses investimentos que vocês estão promovendo cabe também dentro de uma perspectiva que vocês encontram ao estudar Manaus. A perda ainda é muito ampla. A gente tem uma grande perda no setor energético aqui. Na água também é parecido? Historicamente, né, provavelmente até por isso você citou, historicamente Manaus sempre se foi falado na energia e também para a água uma perda grande, né? Vem mudando, né? A gente estamos falando que há 4, 5 anos atrás era uma perda de 70%, hoje já entrou abaixo de 50%, na casa dos 45%, 48%. É uma redução expressiva, né? Eu particularmente tenho praticamente 20 anos no saneamento e vi uma movimentação de redução muito grande de perdas. Isso para o time foi até uma questão de orgulho desse trabalho, mas ainda vai reduzir mais, com certeza. Então a gente leva Manaus como um case nacional, né? A gente citou os cases das soluções de inovação para áreas com uma característica de urbanização diferente e quase todas elas sendo áreas vulneráveis. Então a gente já é um case de adaptar prestação de serviço com qualidade, disponibilização da infraestrutura, formas adequadas, né, coerentes da relação comercial da concessionária com todos os clientes, todas as famílias atendidas, né, e perdas também um case com certeza de sucesso. A gente, dentro de vários programas que a gente colocou, vem tendo uma transformação bem relevante. Diego, no final do ano passado, vocês divulgaram à imprensa, que o planejamento da Águas de Manaus é que de 2023 a 2027 vocês consigam investir cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais em rede de tratamento de esgoto, em rede de esgoto, melhor dizendo. Agora vocês têm um desafio também que caminha, que você até começou a falar sobre isso na sua primeira resposta, que é o fato daquele crescimento explosivo que a gente conversou mais cedo. A cidade avança de uma forma muito ampla no setor norte, na zona norte. Como conciliar o investimento, um planejamento que está ali, obviamente, pautado dentro de critérios, e também levar a infraestrutura para lugares que vocês nem imaginam que possam surgir do dia para a noite? Nós entendemos que a gente tem que ter olhar em uma atuação inclusive para essas áreas. Então, como que a gente atua? E hoje a gente entende que é muito positivo para a prestação. Por quê? Você tem as áreas citadas como as áreas de ocupação irregular, invasões, que ela acaba desviando a água de bairros vizinhos. Então, você tem bairros ali, por exemplo, o João Paulo é um caso bem típico disso. Você tem o bairro João Paulo e a invasão que se criou, né, grande ali, né? Então, naturalmente, todas essas famílias elas acabam desviando a água, né, daquele momento, daquele bairro, e você desestabiliza o sistema porque ele foi preparado para aquele bairro. Então, existe, claro, sempre um movimento. Em Manaus é um movimento que ocorre de forma de todos os atores se envolverem positivamente, fazer as regularizações
devidas, né, pelas autoridades daquela região, e ali está disponível para a gente entrar com infraestrutura. O que a gente tem de resultado? Por exemplo, um trecho do João Paulo ou Coliseu que eu citei, é uma adesão quase 100%, é 99%. Então o que acontece? Na hora que você leva a infraestrutura, tudo isso se adequa e se estabiliza. E você tem mais pessoas tendo dignidade e acesso adequado a um serviço de água e depois, né, futuramente na sequência, esgoto. Então a gente vê como um impulsionador de vários positivo no desenvolvimento econômico da cidade na hora que a gente leva a infraestrutura adequada para essas regiões, isso se estabelece de forma natural, né? Ela vai acontecendo. Bom, ainda seguindo nessa questão da rede de esgoto, você comenta sobre essas áreas novas que surgem, mas dentro do planejamento de vocês, eu acredito que existam setores da cidade, regiões, que vocês pretendem de imediato, a partir de agora desse ano de 2023, iniciarem com o projeto de ampliar a rede de esgoto. Quais regiões são prioritárias? Manaus tem uma característica muito interessante, ela é rica em corpos hídricos. Então nós temos aí só de igarapés mais conhecidos ou mais com volume mais expressivo, cerca de uns 37 igarapés, fora as suas veias de afluentes. Então isso permite da gente atuar em todas as regiões da cidade, né? Porque geralmente uma cidade que, por exemplo, se só tivesse o Rio Negro, né, para lançamento, obrigatoriamente você tem que seguir um sequenciamento, né? Começa da estação, dos bairros mais próximos até chegar nos mais distantes. Como você tem essa variedade de disponibilidade de corpo hídrico, você pode fazer no que a gente chama de sistemas setorizados, né, em cada microbacia hidrográfica. Então você pode, ao mesmo tempo, estar assistindo a zona sul da cidade, como o extremo leste da cidade, na zona oeste. Então, por exemplo, esse ano tem movimentos de avanço de esgoto na zona norte, na zona leste, na zona oeste e na zona sul, ao mesmo tempo. De forma descentralizada. Descentralizada. Certo. Diego, acredito que com isso o planejamento de vocês até 2027, por exemplo, que é esse volume de investimentos que vocês planejam, deve chegar a quantos por cento? Você falou que hoje está em 26%? 26%. A rede de esgoto. Em 2027? Nós estamos falando aí nos 5, e aí tendo 6 anos, a gente passa dos 60% indo para 70% de cobertura, uma forma exponencial muito grande, um crescimento muito grande. Isso aí são cerca de 300, 400 quilômetros de rede de esgoto por ano sendo feito. É um número muito amplo, muito amplo. daquilo que a gente tinha aqui na cidade. Com certeza, são movimentos que um ano você faz, um movimento que uma década não fez. Certo. Diego, quero te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1, trazer boas notícias do ponto de vista de infraestrutura para o saneamento. A gente comentou a eficácia de se investir nesse segmento aqui na cidade e por estarmos em algo que você falou, em uma cidade com tantos igarapés que cortam aqui, é mais que necessário e já está até de uma forma atrasada isso, porque vocês chegaram há pouco tempo na cidade, de levar investimento para essas comunidades que a gente vê que ainda não tem. Bom, o plano é promissor, espero que em 2027 a gente tenha esse número bem maior do que você está mencionando aqui. Com certeza, assim, a gente tem um recado dos últimos anos de transformação expressiva e com certeza o plano está montado e isso está acontecendo e a gente vai poder colher todos esses frutos, né, na cidade. E eu agradeço, né, porque saneamento, conforme eu falei, é se comunicar. Né? Então, todos esses espaços, esses momentos são importantes. A gente está numa missão, além da execução do serviço físico, uma missão que é importante, né, de comunicar sobre saneamento, falar sobre água e esgoto, isso virar valor para todo mundo, né, criar a informação ser disseminada, né, de forma ampla, criar momentos da informação ser distribuída para todo mundo. A gente vê isso como missão e obrigação nossa, além da execução física. Então, esses momentos são de extremo valor e a gente espera sempre colaborar
com a sociedade, com o nosso foco, que é água e esgoto dentro da área urbana de Manaus. Sem contar com o que a água hoje, eu tenho um amigo que é químico, que inclusive trabalhou com vocês, ele diz o seguinte: abra sua torneira, tome água sem medo, porque aquela água ela é uma água própria, uma água efetiva, uma água boa para consumo. Com certeza. Hoje, num aspecto de qualidade, com certeza, sim. Inclusive para você manter ali reservado nos seus reservatórios, caixa d'água, que ela vai com essa característica e ainda ela mantém a desinfecção ali para você manter reservado. O que a gente também entende, aquela missão que eu comentei, é a cultura, transformar isso na cultura, transformar em conhecimento, que isso gera segurança, vai passando de geração em geração e a gente vai enfrentando e mudando todo esse aspecto desses dois pilares importantes dentro da cidade. Tá certo. Obrigado, Diego. Eu conversei com o Diego Delmagro, ele é diretor-presidente da concessionária Águas de Manaus. Agradeço mais uma vez e agradeço a você, internauta. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.